Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolvam, nos protejam e que todos nós possamos encontrar nesta noite aquilo que viemos buscar. Vamos então, nesta primeira parte, continuar as nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje teremos a oportunidade de finalizar o capítulo de número 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que tem 28 capítulos, então nós temos ainda uma longa jornada até concluir todos os itens, e quando chegarmos ao final do livro, não vamos nos preocupar que a gente começa tudo de novo, né? Para tentar entender um pouco essa obra, nessa reencarnação. E o tópico de hoje, que encerra o capítulo de número 8, é Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Quando a gente observa esse capítulo, Bem-aventurados quem tem fechados os olhos, a gente fica com a impressão de que se trata de alguma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe lá no monte, não é? Mas não se trata de uma bem-aventurança trazida por Jesus, trata-se, na verdade, de um texto, né, de uma mensagem trazida pelo espírito de Vianney, conhecido como Cura de Ars. É uma entidade, né, que na sua reencarnação viveu em Ars, é uma região localizada próxima a Lyon, e cura porque ele foi um sacerdote. Então, ele vem nos trazer uma reflexão sobre a dor, o sofrimento. E nessa reencarnação como sacerdote, Vianney foi, ali na verdade, agraciado com a mediunidade. Naquela região, ele pôde ter visões. Ele no confessionário atendia as pessoas e falava sobre o passado e o futuro dessas pessoas, orientava, mas ele tinha um trabalho muito bonito relacionado à cura. Ele curava principalmente as crianças. E na mensagem de hoje, ele vai nos trazer um relato de que lá no plano espiritual, ele foi chamado, foi evocado em uma reunião, que havia a presença de uma pobre sofredora, ela é assim descrita no livro, que estava sofrendo com a cegueira. Então é uma pessoa que estava ali sofrendo as trevas da cegueira, né, essa prova tão difícil para qualquer um que passa por ela, e ali, obviamente, havia a expectativa de que Vianney pudesse agir para curá-la. Mas a conclusão é outra. Vianney começa dizendo assim, lá nessa reunião, naquela assembleia: pobre filha, que ore e espere. Dá essa orientação para ela. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Então a gente vê já a grandeza desse espírito quando nos lembra que nenhuma cura é realizada sem a permissão de Deus. Então, há homens e mulheres instrumentos de cura, há entidades que podem agir, mas sempre com a anuência divina. Até mesmo porque há certas situações em nossas vidas que a dor, o sofrimento, as dificuldades são necessários para que o nosso próprio espírito possa evoluir. Então são situações em que a ausência
dessa doença, se nós retirássemos essa doença, se nós retirássemos essa dificuldade, nós estaríamos ali retirando justamente o objeto, a possibilidade da cura. No caso dessa pobre senhora, dessa pobre mulher que foi procurar ajuda, talvez se houvesse a cura da cegueira dela, estaria-se ali, infelizmente, dando uma oportunidade para ela continuar se equivocando, ao passo que essa dor, esse sofrimento que ela estava carregando momentaneamente naquela reencarnação, era o estímulo, era o remédio amargo, mas salutar, para que ela pudesse se reequilibrar, equilibrar o seu espírito diante das leis de Deus. Então, toda e qualquer enfermidade que tenhamos, todo e qualquer sofrimento que passemos, toda e qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar, é, na verdade, um reflexo da própria enfermidade da nossa alma. Como vem falar aqui Vianney, quando nos sugere procurar primeiro a cura da nossa alma antes da cura do nosso corpo. Fruto, certamente, de atos infelizes que nós tivemos nesta vida ou em vidas passadas, como nós vimos lá no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas dificuldades que nós criamos acabam por nos afastar de Deus e é preciso que nós reencontremos o caminho. Como pela nossa própria maturidade, pelo nosso próprio conhecimento nós não temos essa condição, Deus nos dá uma ajudinha, levando a dor, levando o sofrimento, levando as dificuldades, levando a doença, para que nós possamos nos lembrar dele, para que nós possamos, por conta desse sofrimento, nos ajustarmos e seguir um caminho que é espiritual, deixando muitas vezes os motivos dos nossos equívocos de lado e procurando abrir a nossa atenção, o nosso olhar para esse outro lado, para essa harmonização com as leis de Deus. Até porque Deus nunca permitiria uma doença, uma dificuldade, um sofrimento, se não houvesse um propósito por trás. A sabedoria divina é perfeita e Deus não vai querer que nenhum de seus filhos sofra em vão. Então, todas essas adversidades vêm até as nossas vidas justamente como um remédio e também como uma forma de educarmos o nosso espírito. Aqui a mensagem fala do exemplo da cegueira, mas nós podemos pensar nas nossas vidas, nas dificuldades que já tivemos, nos sofrimentos que já passamos, e muitos já passaram por sofrimentos e olharam para trás e perceberam quão foi importante esse sofrimento na trajetória para que houvesse um amadurecimento pessoal, um amadurecimento espiritual. Então Deus sempre quer o nosso bem. Deus age para que todos nós possamos progredir espiritualmente, possamos ascender esta nossa posição para uma mais superior e assim avançarmos no curso da nossa existência. E aí o Espírito de Vianney continua explicando. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Então, Vianney quer dizer que feliz é aquele que enfrenta a dor e a dificuldade. E esse é um pensamento tão difícil de nós compreendermos, porque quando nós estamos vivenciando as dificuldades da doença, as dificuldades do sofrimento, da dor que chega em nossas vidas, nós não temos uma percepção de que nós estamos vivendo a hora do nosso testemunho. Aqui e agora, pelas luzes do Evangelho, nós estamos nos enriquecendo de compreensão. Nós estamos nos preparando, mas todos nós, sem exceção, teremos a hora do nosso testemunho. A hora em que nós nos defrontaremos com essas dificuldades, nos defrontaremos com o nosso passado ainda obscuro, e é a hora em que nós teremos a oportunidade
iluminada de mostrar que nós já superamos certos equívocos, certas falhas, já conseguimos ter uma zona de compreensão a respeito do que é o caminho da evolução. No entanto, não basta a gente falar, não basta a gente ler e simplesmente compreender, a gente tem que vivenciar. A gente só consegue demonstrar para Deus que realmente atingimos a nossa evolução espiritual quando vem a circunstância dolorosa para a nossa vida e a gente consegue provar ali que nós já temos as condições necessárias de ultrapassar aquela situação. Podemos provar que nós aprendemos já alguma coisa com os nossos erros e não vamos repeti-los mais. Então, quando a gente vive a dor e o sofrimento, nós estamos vivendo um momento em que a misericórdia divina está se mostrando na nossa vida, porque Deus está dizendo agora: filho, filha, você já tem condições de me provar que pode superar essa dificuldade, que já pode superar aquele vício, que já pode superar aquele sentimento maldoso que carregavas antes em seu coração. Aqui está a sua oportunidade. Eu, como Deus dizendo, como justo e misericordioso, estou te dando a chance de provar para si mesmo que já pode superar essa situação. Porque se não for o caso, continuaremos ainda estudando, trabalhando, passando por situações para que a gente chegue um dia e comprove que já temos essa condição de ascender espiritualmente. Mas a questão que se põe é que nós não temos a paciência, a resignação para compreender essa incidência da justiça divina em nossas vidas. Porque quando estamos em sofrimento, é claro, nós queremos se livrar daquela situação, daquela circunstância. Então a gente não tem a percepção de que precisamos ter uma outra visão. A visão, de repente, de não aquele que quer que se extirpe simplesmente a doença, a dor, o sofrimento, mas a visão daquele que quer superar aquela situação. E há uma grande diferença nesse contexto. Uma coisa é nos dirigirmos a Deus e pedir: Deus, tire de mim essa doença, tire de mim esse sofrimento. Outra coisa, como o Vianney nos ensinou aqui, é dizer: Deus, me dê forças para superar essa adversidade, me dê a compreensão para tirar as lições dessa circunstância diversa que surge em nossas vidas. Então, essa percepção diversa que Vianney vem nos falar. E ele diz assim, que abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, uma mensagem muito interessante a que Vianney nos traz aqui nessa noite, mas ele vem nos dizer também que devemos ter esse bom ânimo, que nós nunca podemos nos esquecer que Deus, que Jesus estão conosco. Deus mandou seu emissário, mandou Jesus até nós, para que nós pudéssemos aprender o caminho, para que nós pudéssemos colher essas lições abençoadas, para que tivéssemos cada um de nós as diretrizes que vão conduzir ao nosso momento de iluminação espiritual, a nossa busca pela ascensão espiritual. Mas aqui eu me recordo de uma passagem muito interessante, que é a do paralítico de Carfanaum. É uma passagem que está descrita de forma bem interessante no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, em que ela narra que lá a cidade de Carfanaum era um poema de ternura, e que o mestre Jesus gostava muito da cidade, achava muito aprazível, e por isso escolheu Carfanaum como uma espécie de sede para que ele pudesse organizar a divulgação da Boa Nova. Então, chegou um momento ali que Jesus iria estar na casa de Pedro, e a população já sabia do dom curador de Jesus. Já alguns paralíticos haviam se levantado, alguns leprosos se curado, alguns cegos já haviam visto, então a população ficou curiosa ali para ter contato com Jesus e de repente até receber algum auxílio. Então por isso Jesus disse para Pedro
ficar calado, não dizer que ele iria até a sua casa. Mas Pedro não se aguentou, falou com os parentes próximos, e os parentes próximos não se aguentaram, falaram para outros amigos, esses amigos não se aguentaram e uma multidão se fez na casa de Pedro em busca de Jesus. E ali existia um paralítico chamado Natanael ben Elias, que queria ter com Jesus, que queria ser curado por Jesus. Então ele chegou e viu aquela multidão, não conseguiu nem chegar próximo ali ao portão de acesso, então tiveram uma ideia de levá-lo até Jesus, entrando na casa de Pedro por meio da cobertura, do teto. Então fizeram uma engenhoca lá para que ele pudesse descer no interior da casa de Pedro pela cobertura. E assim fez. O Natanael conseguiu estar diante de Jesus, conseguiu ali conversar com o mestre. O mestre perguntou se ele queria ser curado, ele falou que sim, e Jesus o curou. Ele saiu levantando e andando. E assim, naquele dia, várias pessoas, vários paralíticos acabaram deixando suas cadeiras de rodas, várias pessoas que eram cegas passaram a enxergar, várias pessoas doentes recuperaram a sua saúde, e Pedro olhava aquilo maravilhado, com uma felicidade imensa, né, de ver todo aquele resultado, tudo aquilo acontecendo, até que ele viu Jesus um pouco fatigado, viu que a multidão não ia embora, então ele teve a ideia de pegar o mestre pelo braço e seguir até a praia, sem que ninguém os visse, para que Jesus pudesse se refazer. E lá na praia, sentado no tronco de uma árvore, nas raízes de uma árvore, umas raízes protuberantes de uma árvore, Jesus passou a acalmar-se e a meditar. E Pedro também meditou, acalmou-se, até que Pedro, depois de um instante, olhou para Jesus, depois de um tempo, e viu que os olhos de Jesus estavam envolvidos por lágrimas. Aí Pedro pensou, acredito que o mestre esteja emocionado por conta do dia maravilhoso, produtivo que ele teve, que ele curou várias pessoas, então acho que é a emoção que ele está sentindo por curar tantas pessoas. Então ele perguntou para Jesus, Rabi, está chorando? De felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes desse dia, não é verdade? Aí depois de um silêncio, Jesus respondeu para Pedro, choro, Simão, choro sim, de tristeza, compadecido. Aí Pedro não conseguia compreender por que Jesus estava chorando de tristeza e não de alegria, diante daquele cenário tão belo que se viu. Aí Jesus explicou para ele, pois que não me compreendeis, tu e eles. Então Jesus quis dizer, olha Pedro, nem você, nem essa multidão pôde me compreender. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade dos doentes e os lamento. Natanael, aquele paralítico que entrou na cobertura da casa de Pedro, foi curado por Jesus, e naquele momento em que Jesus conversava com Pedro, Natanael estava se entregando à bebida e aos prazeres da carne, em comemoração da sua cura, e em suas palavras, que constituía uma prisão, aquele leito infecto e detestável. Então é assim que Natanael classificava a doença dele e a necessidade dele ficar paralisado. Aí Jesus explicou para Pedro que não só Natanael compartilhava das alegrias materiais naquele momento, se embriagando e compartilhando um momento com mulheres infelizes, mas outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Então Jesus diz para Pedro, olha, aquelas pessoas que foram curadas, a maioria delas agora já estão entregues aos seus vícios novamente. Então Jesus estava entristecido por conta disso. É claro que ao curar essas pessoas, Jesus sabia que a tendência seria que elas voltassem aos seus vícios anteriores. Mas obviamente o mestre deu uma chance, né? E além disso, é uma forma também de nos mostrar, por meio de uma lição muito salutar, como a dor e o sofrimento são necessários. Porque tiramos de Natanael a paralisia, e o que se passou? Se passou a oportunidade dele se comprometer ainda mais.
E vamos trazer isso para as nossas vidas, quando a gente pede para Deus que retire das nossas vidas dificuldades. Será que se nós tivéssemos mais dinheiro, mais poder, mais beleza, mais fama, mais saúde, nós estaríamos num caminho reto? Será que a gente não estaria também, como Natanael, se desviando da nossa rota e criando para nós mais compromissos? Então olha a percepção a respeito da dor e do sofrimento que o Vianney vem nos trazer na lição de hoje e que Jesus nos mostra aqui nessa passagem do paralítico de Cafarnaum. Aí Jesus lembrou Pedro o seguinte, que os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e por isso mesmo indesejados. A dor é difícil de ser suportada, as dificuldades são difíceis de serem suportadas. Mas Jesus disse que ficaria indefinidamente com a humanidade. Jesus estaria nos auxiliando nessa nossa busca de evolução espiritual, nessa nossa busca interior de superar a nós mesmos. E aí, para arrematar, foi quando Jesus disse para Simão Pedro, Pedro, não vim para a cura dos corpos, eu vim para a cura das almas. Em tudo, então, confiemos sempre, em todo momento, em Deus. Porque as adversidades que chegam em nossas vidas e que parecem insuperáveis, constituem, na verdade, oportunidade redentora para o nosso espírito, para que nós possamos nos harmonizar com as leis de Deus, para que nós possamos nos colocar no caminho da nossa evolução espiritual. A retirada da dificuldade das nossas vidas pode significar justamente a retirada dessa oportunidade redentora. Pode ser justamente a retirada da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E uma dificuldade que parece que foi retirada, na verdade, era uma possibilidade de ascensão e de êxito que nós tínhamos em nossas mãos. É como se nós fugíssemos do trabalho, fugíssemos do desafio, fugíssemos justamente daquelas circunstâncias que podem fazer com que nós cresçamos como pessoas, cresçamos espiritualmente. Por isso que a lição de hoje, que encerra esse capítulo de número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente um convite para que compreendamos como que Deus só quer o nosso melhor, só quer o melhor para as nossas vidas. E para que a gente possa finalizar essa primeira parte e finalizar as reflexões em torno de bem-aventurados é quem tem o coração puro, vamos trazer um brevíssimo poema de poucos versos de Maria Dolores, que está no livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier, e tem o título Legenda Sublime. E aí, em forma de versos, Maria Dolores diz assim para nós: alma querida, na terra, se alguma prova te alcança, não te percas da esperança, luz da fé sempre a brilhar. Nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, nunca te aflijas, não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes nem fales, fora da crença no bem. Pensa em Deus, lembrando o sol, que em tudo acalenta a vida, do sábio à erva escondida, sem menosprezo a ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas em que te dás ao dever, na menor tribulação, muito mais que se imagina, a providência divina é luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças, trabalha e serve a uma boa. Seja onde for, abençoa as lutas em derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anime esta legenda sublime. Deus nos dá sempre o melhor. Vamos para a segunda parte. Bom, boa noite, pessoal. Sobre o que o Marcos falou, para a gente ver a importância da resignação. Tem uma história que eu vou contar do Camilo Castelo Branco, está no livro Memórias de Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. O que aconteceu ali? O Camilo, ele era um escritor, né, lá atrás, né? E ele ficou cego, não tinha mais visão. E não tinha, na época, jeito para fazer nada, não tinha o que fazer. Ele ficou cego permanentemente. Só que ele não suportou aquela prova dele. Ele não conseguiu e acabou se suicidando.
Então, no plano espiritual, depois no livro, a Dona Ivone conta para nós, né, o que aconteceu com ele, o sofrimento que ele teve, até o momento que ele foi recolhido, né, pela colônia de Maria de Nazaré. Ele acabou sendo socorrido, ficou um tempo lá, aprendendo, tal. Alguns companheiros dele desceram de volta, reencarnaram, e ele ficava relutando, né, com receio. Até o momento que ele resolveu vir. Só que o que aconteceu? Quando ele ficou cego, ele tinha mais praticamente 5 anos de vida, no máximo 10 anos de vida, pela idade dele já. O que aconteceu? Quando ele reencarnou, ele ia ficar 20 anos cego. Né? Em vez de 5 ou 10 que ele ia ficar, se ele tivesse suportado, né, com resignação a prova dele, ele teve que voltar e acabar ficando 20 anos. Né? Esses 20 anos se deram mais ou menos no ano 2000, então espero que ele tenha conseguido mesmo passar por isso, né? E uma outra situação oposta. O apóstolo Paulo estava indo para Damasco, né, perseguindo os cristãos lá. O que aconteceu? Ele acabou ficando cego, viu Jesus, né, aquela luz que veio. Paulo, Paulo, por que me persegues? Acabou ficando cego. Entrando na cidade de Damasco, aí teve com Ananias, né, Jesus apareceu para Ananias e pediu para que ele fosse lá e revertesse, né, a cegueira do Paulo, que ele voltasse a enxergar. E a partir daí Paulo, né, acreditou nas palavras do mestre e conseguiu sair pregando. E como o Márcio nos diz, que Deus nos mandou Jesus, né, para que a gente possa aprender o caminho, né? O caminho, a verdade está com Jesus. E tem uma passagem de Jesus, tem um cego de nascença que ele curou, o cego de nascença, que ele fez lodo, passou nos olhos dele, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, o cego voltou a ver, era um cego de nascença, né? Aí ele pegou e falou assim que ele veio para a terra para que os cegos vissem e os que vissem ficassem cegos. Aí os fariseus perguntou para ele, então nós também somos cegos? Se fossem cegos não teriam pecado, mas como diz que vês, então vocês estão no pecado. O que ele quer dizer com isso? É uma metáfora, como ele sempre falou. Então ele veio com os ensinamentos dele para tirar a nossa cegueira, de maneira metafórica ele está falando, né? E aquele que fala, não, já sei tudo, já sei como é que é um negócio, esse aí não sabe não, esse aí continua cego ainda, porque não está seguindo os ensinamentos dele. Então é isso aí, gente. Obrigado novamente pela visita de todos, que Jesus nos acompanhe e Deus nos abençoe. Obrigado, viu?